Meus amigos, eu não sei se vocês estão percebendo, mas nós estamos atravessando uma das piores crises que o Brasil já passou. De um lado, nós temos governadores e prefeitos defendendo messianicamente, loucamente, a quarentena, o isolamento, o lockdown. De outro lado, nós temos o governo federal e alguns poucos governadores e prefeitos iluminados que são contra isso. Vejam bem, passados alguns meses no mundo, do começo da epidemia mundial do coronavírus, não há nenhuma evidência científica, nenhuma evidência médica que o isolamento, o fique em casa, a quarentena, tenha feito qualquer coisa para esse teórico achatamento da curva. Muito pelo contrário. Se você observar os gráficos, basta você fazer um Google, disponibilizados pela Universidade de Singapura, país a país, você verá que todos os países observaram a curva de contágio como uma exata curva de Gauss. Ela vem baixa, ela sobe, tem um pico, uma estabilização e começa a descer. Independente de ter quarentena ou não ter quarentena. Muito pelo contrário. Muitos países aonde o protocolo não foi a quarentena, se deram melhor do que os países aonde houve esse isolamento. Mas uma coisa eu digo, que o isolamento acaba, destrói, arrasa a economia, milhões de empregos são perdidos e nós estamos no Brasil e no mundo hoje vivendo já uma crise pior do que a Grande Depressão de 1929. Eu gostaria então de passar para vocês aquilo que eu acredito que nós deveríamos fazer e aquilo que eu acredito que você de casa deveria lutar para que acontecesse. Vamos lá. Primeiro lugar, antes de mais nada, soltar a população, reabrir o comércio, as empresas, as escolas. Segundo, uso geral, indiscriminado, total de máscaras para proteger a si e aos outros. Terceiro, uma campanha maciça, obsessiva, séria, abordando os cuidados com higiene. Depois, que essa abertura siga um protocolo claro, um protocolo evidente, marcado, com relação a todos os estabelecimentos comerciais, aos restaurantes, às escolas e aos demais. Vamos estabelecer as regras. Qual é a lotação máxima? Depois, paulatinamente, vamos aumentando. Um protocolo claro. Depois, proteção máxima aos idosos, às pessoas que têm alguma doença de base, que nós já sabemos que para aquele pequeno percentual de pessoas que são internadas, essas pessoas têm um risco exponencialmente muito maior. Depois, investimento na melhoria, sem dúvida, na capacidade das enfermarias, dos leitos de UTI. Vejam, gente, com uma fração mínima do quase R$ 1 trilhão que essa epidemia já custou só no Brasil, você decuplicaria o sistema de saúde. Depois, muito importante, uma divulgação clara do que está acontecendo nos países onde não houve a quarentena, mas estão com resultado melhor que o nosso. Hoje, há dados científicos internacionais que embasam isso, como, por exemplo, o professor de medicina de Stanford, prêmio Nobel, Michael Leavitt, como muitos infectologistas, muitos médicos brasileiros já constataram, porque no começo não havia essa certeza. Hoje há estudos. Nós estamos baseados para destruir essa quarentena na ciência e na medicina, não no blá blá blá, não na repetição histérica de frases de ordem. Evidentemente, testagem em massa. Depois, proteção, porque a gente tem que sair disso. Proteção e incentivo às empresas, às indústrias e aos empregos. Fazer com que o sistema financeiro efetivamente chegue no empresário. E por último, um grande pacto nacional entre os poderes. Não dá para o executivo ser bombardeado pelo legislativo, pelo judiciário e vice-versa. Os três poderes têm que entender
que esse momento é crucial para o nosso país e nós temos que trabalhar a partir de agora para a gente reconstruí-lo. Ou senão, não haverá caco suficientemente grande para a gente juntar. Muito obrigado, saúde a todos.